Estou de volta com a sexta parte do quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E agora a bola da vez é a Editora Abril. E chegamos aqui em O Incrível Hulk número 25, que trouxe aqui a estreia de Guerra nas Estrelas, Star Wars. E aqui um avatar do Hulk, né? A cara do Hulk aqui, informando que teríamos uma história do Hulk. Nem homem, nem monstro. Bom, e já quero ressaltar aqui, né? Assim como ressaltei no vídeo anterior, que as histórias do Hulk que estão sendo publicadas aqui são de extrema importância para nós fãs. Porque são histórias memoráveis, né? Mas, infelizmente, a Editora Abril não reconheceu a importância dessas histórias como elas tinham que ser reconhecidas. Porque, pô, tudo bem, né? O Guerra nas Estrelas, Star Wars, tem um monte de fãs. Mas era necessário realmente colocar Guerra nas Estrelas numa mensal do Incrível Hulk? Pô, se fosse Vingadores, eu até entenderia, né? Vingadores, ou até mesmo Defensores, que estão ligados, né, com o Hulk já integrou os Vingadores, depois integrou os Defensores, eu até entenderia. Mas, pô, Guerra nas Estrelas, uma mensal do Hulk, dá a impressão que a Editora Abril, os editores da Abril, usaram Guerra nas Estrelas para se elevar na mensal do próprio Incrível Hulk. Ou seja, o Hulk servido de escada para que títulos de outros personagens se elevassem na sua própria mensal. E não só isso, como também uma coisa que na época já me deixou muito triste e agora revendo e me deixa mais inconformado ainda, é que quando você abre a revista, né, já abre a capa dela, você vê aqui, ó, Império Contra-Ataca, Star Wars número 39, a Batalha em Hot, Star Wars 40. E aí você vê aqui uma história dos Vingadores, né, que aí até entendo, Avengers 128, e por último, olha que absurdo, por último vemos a história do Hulk, que deveria ser a primeira história da mensal, já que a mensal se chama O Incrível Hulk. E aqui você vê Poder e Consciência, uma história muito boa, que foi deixada por último em O Incrível Hulk 25, que vacilo da Editora Abril. Pô, e o mais triste é que até mesmo a Panini Comics, né, eu acho que a RGE, a Editora Abril e depois a Panini cometeria o mesmo erro, né? Dispensaria várias capas do Hulk para dar mais ênfase a outros personagens. Pô, brincadeira o negócio disso. Até hoje isso me revolta. Eu lembro que eu comprei isso nas bancas e já estava começando já estava começando o anticlímax. A mim, que é leitor, por conta dessas mudanças da Editora Abril. Enfim, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Mas, ó, a história importante do Hulk, ó, Poder e Consciência, em que, inclusive, a Editora Abril editou, né, a parte do conteúdo das páginas, porque tem uma parte do conteúdo dessa história aqui que foi editado, né, e é algo corriqueiro da Abril. Nossa, eu vou falar, a Editora Abril pode ter marcado uma geração, a nossa geração que acompanhou, mas tinha muitos erros que hoje são absurdamente visíveis. Não só pelo fato de ter a internet, de se informar, mas, pô, são visíveis. Ainda incomoda ver Star Wars, uma mensal do Incrível Hulk. Mas tudo bem, vamos para o próximo. Bom, chegamos aqui a O Incrível Hulk número 26, né? Vamos ver o que temos aqui. E novamente aqui, Guerra nas Estrelas, Star Wars ganha notoriedade por causa dos fãs. E aqui o Hulk, ele tem uma imagem do Hulk aqui, às pressas, dizendo que ele está sendo publicado na mensal. Bom, só faltou ele não ser publicado, né? Hulk, O Difícil Caminho de Volta, que inclusive vem com um mini pôster muito clássico do Hulk aqui, né? Eu tinha na época lá, né? Um familiar meu fez uma moldura de madeira, mas infelizmente não resistiu com o tempo. Inclusive esse mini pôster do Hulk é a capa da edição do Hulk nos Estados Unidos,
onde o Golias Esmeralda e o Capitão América unem forças contra a corporação. E que a editora RGE aproveitou dessa capa para fazer alterações na época lá, né? Deu uma editada na capa para tornar a capa da mensal o Incrível Hulk na RGE. E é esse pôster que tem, né? Que na época tinha uma moldura de quadro aqui, foi feita uma moldura de quadro. A capa da época que o Hulk e o Capitão América uniram forças contra a corporação. Esse pôster do Hulk que vem em O Incrível Hulk 26. Pô, outra vez aqui, ó, 2 histórias de Star Wars. Pô, aí nós temos aqui uma história do namoro Príncipe Submarino, Submariner, número 14, que foi publicada lá fora. E finalmente aqui mais uma história importante do Hulk, mas por último, caramba, era a fase do Hulk inteligente, o Hulk com a mente do Bruce Banner, que pela terceira vez consecutiva, né, contando pela ordem cronológica das histórias do Hulk lá fora, foi a terceira vez que o Hulk adquiriu a mente do Bruce Banner, e só que aqui ó, as coisas foram levadas de uma forma mais tensa, né, eram transmitidas de uma forma mais tensa pelo Bill Mantlo, sempre com os desenhos do Sal Buscema e agora com a arte final do Joe Simonson. Uma história importante do Hulk foi deixada por último. Pô, isso me revolta pra caramba. Eu como fã, fico revoltado com isso. Mas é Brasil, né? Fazer o quê, né? Vamos para o próximo. Bom, temos aqui, vamos lá. Aí a próxima edição, finalmente, a editora Abril fez uma edição excelente na capa. Porque essa edição aqui, essa edição que nós estamos vendo aqui na imagem do vídeo, enfim, né, a conexão parece que quase caiu aqui. Essa edição que nós estamos vendo, a conexão quase caiu aqui, né, tô fazendo esse vídeo por pouco. A edição que nós estamos vendo na imagem do vídeo aqui, de O Incrível Hulk número 27, porra, meu, que montagem excelente aqui. Eles pegaram de uma cena lá do... Não, cena não, né, de uma publicação chamada Pizzas, lá nos Estados Unidos, né, que falava de filmes, é uma publicação voltada ao gênero do sci-fi. Aí pegaram uma imagem ali do Bill Bixby e Lou Ferrigno e o momento, né, de seus respectivos personagens, David Banner e o Incrível Hulk, na transformação, e no meio de uma transformação. E olha como ficou essa montagem da editora Abril, galera. Olha só que trabalho fenomenal, né? Pô, podiam tirar isso, Guerra nas Estrelas, a saga continua. Pô, a encheção de linguiça continua com Guerra nas Estrelas. Mas aqui a edição da Abril ficou excelente. Espectro de um Monstro, O Incrível Hulk número 27. Pô, e aqui, novamente, né, Guerra nas Estrelas, Star Wars comandando a mensal do Hulk. E na penúltima história tivemos aqui Megalito, onde o Hulk enfrenta esse construto, né, que na época lá despertou esse construto, né, que é praticamente um artefato, não sei se é um artefato, mas é um vilão ali, meio que de pedra, quase um monolito ali, né. Quem despertou, na verdade, foi a Gralha, que acho que estava trabalhando para o líder na época, lá pelo que eu fiquei sabendo. E, pô, outra história também muito foda é que a editora Abril alterou o conteúdo na parte do gibi, né? Alterou o conteúdo, né? Enfim, tivemos algumas páginas alteradas da publicação original. E, pô, que história foda essa aqui do Megalitos, né? Hulk esmaga ali, né? Antes do termo Hulk esmaga se transformar em praticamente uma mania idiota na boca de vários nerdolas, aí os caras hoje se chamam de nerdolas, né? O Hulk esmaga a raiz mesmo da época ali fazia por merecer, né? Porque ele destruía mesmo. Ele causava medo nos seus oponentes. O Hulk era intimidador, essa versão selvagem do Hulk, mesmo com a mente do Bruce Banner. Inclusive, ele com a mente do Bruce Banner se tornava ainda mais perigoso aí, né? Conforme foi apontado pelo Sasquatch, que fez uma análise da mente do Hulk. A análise da mente do Hulk não, perante a teoria do Dr. Walter Langowski, o Sasquatch, ele disse ali que o Hulk com a mente do Bruce Banner se tornaria mais perigoso ainda. Olha só que algo fenomenal. E é claro que isso veio desde a era Stan Lee
E aí foi, né, passando no decorrer da cronologia das histórias do Hulk publicadas lá fora, né, Roy Thomas. E aí chegamos até a fase do Bill Mantlo, onde o Bill Mantlo pega esse conceito e estende ele de uma forma bastante intensa. O Hulk com a mente do Bruce Banner. Pô, e falando aqui novamente, que edição, vamos falar aqui do caralho que a editora Abril fez aqui. O que estragou aqui é Guerra nas Estrelas, né? Enfim, é a única coisa que estragou, né? Aí no fim tivemos até uma história de Ron, Cavaleiro Espacial, ou Cavaleiro, enfim, o Ron, Cavaleiro Espacial, né? De ROM 17. Vamos para a próxima aqui, porque aqui a conexão, tô com o meu PC meio zoado aqui, quase caiu. Vamos para a próxima edição. O que temos aqui? Vamos lá, tô esperando o sitezinho do Guia dos Quadrinhos abrir e contando com as sortes para a conexão não cair, né? Vamos lá. Bom, aqui pelo menos tivemos uma mensal do Hulk com a capa do Ron, Cavaleiro Espacial, né? E o Ron nunca me incomodou, né? As histórias do Ron eu achava bem mais bem escritas e até mesmo bem desenhadas. Tínhamos ali Salvo Sema. O que me incomodava mesmo era as histórias do, não sei, Quarteto Fantástico, Guerra nas Estrelas, isso me incomodava mesmo, né? Inclusive, falando do Ron, o Cavaleiro Espacial, no decorrer das edições do Incrível Hulk da Abril, tivemos ali uma história do Ron, o Cavaleiro Espacial, que ele simplesmente resgata uma história do Hulk, publicada acho que lá na década de 70, onde o Hulk enfrenta o ser. E o próprio Ron, o Cavaleiro Espacial, viria a se encontrar com o Incrível Hulk, nessa jornada, né, nesse run aí onde o Hulk adquire a mente do Dr. Bruce Banner. A Fúria do Híbrido em O Incrível Hulk 28, história do Ron, Cavaleiro Espacial. Aí temos aqui uma história do Príncipe Submarino, número 7, uma história aqui de Tales to Astonish, número 12, estrelando Visão. E aqui a volta dos alienígenas, Hulk Bill Mantlo, The Incredible Hulk 27. Uma história muito boa também, que marca o retorno dessa equipe de vilões, os alienígenas, que lá fora é chamada de The UFOs. Enfim, o vídeo já está quase se encerrando. Eu acho que aqui vamos partir para a última edição da sexta parte desse quadro. Bom, e o Incrível Hulk número 29... volta aqui, Guerra nas Estrelas, e se não fosse ser anunciado aqui abaixo, né, Hulk, onde estão seus amigos, os leitores nem saberiam que o Hulk estava sendo publicado aqui, né, porque a revista levaria o nome Incrível Hulk, mas o foco aqui era Guerra nas Estrelas. Putz. Aqui, ó, temos duas histórias de guerra, uma história de Guerra nas Estrelas, ainda bem. Aí temos aqui uma história de Ron, Cavaleiro Espacial, e depois uma edição aqui, uma história de uma edição da Marvel Fanfare, título que até lá fora publicou algumas histórias do Hulk. E aqui uma história muito boa, com um título fenomenal, O Incrível Hulk em Quando se Conhece os Verdadeiros Amigos. Sempre com o roteiro do Bill Mantlo e Salvo Sema. Para mim, Bill Mantlo e Salvo Sema é a melhor fase que o Hulk já teve nos quadrinhos. Eu não consigo ver nada melhor do que isso. Mesmo sendo muito fã do Imortal Hulk, eu não consigo ver nada melhor. Bom, o vídeo já se estendeu muito aqui, vou ter que encerrar aqui, mas eu vou voltar com a sétima parte desse vídeo, histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.